É motivo de muita alegria a gente poder abrir a palavra de Deus. É muito bom a gente viver num país que tem liberdade de expressão, liberdade de você ter a religião que você achar melhor. Isso é motivo de glorificar a Deus. É motivo também de agradecer a Deus o privilégio da gente poder hoje ter a condição de sair das quatro paredes. Você pode, através hoje de uma gravação, como estamos fazendo, atingir aquelas pessoas que ainda não podem vir à casa do Senhor. E este salmo de número 22, que tem um título, um grito de angústia e um salmo de louvor. Salmo de Davi, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim minha salvação, as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Versículo 4: Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Versículo 6: Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Versículo 9: Contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. Versículo 10: A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Verso 11: Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Versículo 13: Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como águia, e todos, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Versículo: Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Final do verso 14, verso 15: Secou-me o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apaga ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Versículo 16: Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. 17: Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. 19: Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em me socorrer, livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida.
Versículo 21. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Versículo 22. A meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Versículo 24. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Versículo 27. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a eles se converterão. Diante deles se prostrarão todas as famílias das nações. Versículo 28. Pois do Senhor é o reino, e Ele que governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar. Todos os que descem ao pó se prostrarão diante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Versículo 30. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Versículo 31. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele que o fez. Amém? É uma leitura um tanto assim longa, mas no mesmo salmo você tem um grito de angústia e também um salmo de adoração. Isso é um processo que o salmista tenta passar. É uma oração cheia de angústia no início, como alguém que sofreu muito, mas alguém que era temente ao Senhor e mesmo assim sofreu, e que foi vítima de ataques malignos e prolongados de inimigos, e nada que ele fez por merecer isso. Então ele faz aqui um desabafo, porque no início ele pensa, tudo isso, será que o Senhor ainda não, por que ainda não o socorreu? É quase como um lamento. Este salmo, ele tem muita semelhança com tantos outros. Ele é muito parecido com o Salmo 69, que tem o mesmo, a mesma tonalidade. Mas esse salmo, ele se encaixa, mas perfeitamente com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Exatamente, é um salmo quase que profético, que literalmente ele se cumpriu na vida e no mistério de Jesus, que também passou por processo de tanta injustiça, até chegar à cruz do Calvário, a morte mais humilhante que este mundo já pôde ver, e era executado. Você pode ter uma ideia de alguém ser pregado no madeiro e ficar ali agonizando horas e horas até a morte vir? É um negócio inadmissível, não dá para a gente mensurar. E a gente vai perceber que este salmo realmente, ele aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus cita este salmo lá na cruz.
Em Mateus 27:46, quando Jesus, ele mesmo ali, com uma dor cruel, infinita, ele bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Percebe que Davi, nesse salmo, ele também, de uma certa maneira, ele diz: por que eu estou sofrendo assim? Eu sou um adorador, sou temente a Deus, por que eu estou sofrendo? Será que Deus me abandonou? Aqui é uma outra menção, uma outra citação deste salmo, Salmo 22, lá no livro de Hebreus. Percebe como esse salmo ele é profético? Ele está aqui no Antigo Testamento, mas ele vai para o Novo e chega até o livro de Hebreus, quando diz lá no capítulo 2, versículo 12: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Então, aqui se refere ao sofrimento, mas também ao triunfo do servo justo do Senhor. Isso dá para nós uma ideia de que nós, servos do Senhor, podemos passar por momentos de aflição, mas é passageiro. Logo vem a resposta, mesmo que a gente pense que demore. O Salmo 22, ele é muito rico. Eu não vou me alongar muito aqui, mas o versículo 1 e 2, 6 e o 8. Davi, ele se vê aqui no meio a um conflito. Para ele, era muito difícil saber o que era pior. Ele faz aqui um lamento, e ele não sabe o que é pior, o desamparo de Deus ou a zombaria das pessoas. A zombaria das pessoas dói muito, mas pensar que Deus o desamparou dói muito mais. Durante essa luta de pensamento e de palavras, nos versos 3 a 5, Davi aqui ele faz um esboço, né? Ele esboça, e ele então começa a se lembrar daquilo que Deus já fez, as ações de Deus maravilhosas no passado, que o levou ao ponto dele expressar de uma maneira como está no verso 1 e no 11. Verso 1: por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe de meus gritos de angústia. E o verso 11 ele diz assim: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Ele sabia que somente Deus poderia trazer para ele uma resposta, um alívio nos seus momentos de frustrações. Mas no capítulo 22, verso 10, Davi então se lembra e faz uma declaração que foi entregue a Deus desde o nascimento. Ele disse: eu sei que tu és o meu dono. E ele sabia sim que ele pertencia a Deus, e tanto isso é verdadeiro, o fato da escolha para o reinado de Israel, quando o profeta Samuel foi à casa do seu pai Jessé, Davi, ele estava lá no campo cuidando dos animais, e literalmente ele foi esquecido para o seu pai. Foi apresentando os filhos de Jessé um por um, e o profeta diz: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí ele pergunta: não tem mais ninguém? Não. Aí o pai: sim, tem lá um pequenininho, um franzininho,
que está lá cuidando dos animais no campo. 1 Samuel 16, versículo 11, você vai encontrar esse relato. O mais moço está apacentando as ovelhas. Então ele sabia que desde muito tempo ele tinha sido convocado para uma missão, separado para o Senhor. E esse salmo, então, ele tem essas duas divisões, muito bem claras. Você vai encontrar dos versos 1 até o 21, só lamento, só queixas. Mas do 22 até o 31, você tem uma alteração de ânimo. Quando ele, então, parece que sai de um sono, né? E ele abre a mente e diz, não, pera lá, por que eu estou assim? E ele então pede socorro a quem realmente pode socorrer. Olha, você pode ter essa certeza. Quando você estiver num beco sem saída, olhar para um lado e para o outro, não ver solução, você pode dizer, a única solução é o Senhor, e aí você vai ter a resposta e não falha. E ele então grita, salva-me. E no mesmo verso, ele acredita absolutamente que o Senhor iria responder, iria ouvir o seu grito de socorro. Significa que o salmista, ele experimenta a certeza da sua oração, da sua petição. Que ele diz, tu me responderás ao salvar-me da morte pelas mãos dos meus inimigos. Versículo 22 em diante, Davi, então ele começa a abrir o seu coração e fazer declaração de louvor ao Senhor. Quando você estiver em momentos de extrema tristeza, se você se lembrar que você começa a glorificar o Senhor, na mesma hora, no mesmo instante, você vai ter um renovo na sua vida. E os votos aqui, propriamente ditos, aparecem nos versos 22 até o 25, 22 e 25, né? Onde ele diz assim, no meio da congregação eu te louvarei. E ao mesmo tempo ele diz assim, olha, eu vou cumprir os meus votos na presença daqueles que o temem. Que maravilha! Esse salmo ele é profundo. Os versos 23 e 24, então ele aqui já começa a esboçar, a antever os convites ao louvor que vão acompanhar durante toda a sua vida. E o salmista, ele é exatamente um excelente adorador. Então ele faz um convite. Muitos são convidados por Davi também para ser os adoradores. Se você é aquele que tem prazer em abrir sua voz para cantar o Senhor, até mesmo para assobiar, né? Eu acho bonito quando tem gente que assobia, parece igual uma flauta. Já viu alguém? É adoração também. Não é só com uma voz. É quando você tem um sentimento de gratidão a Deus. Então ele diz assim, acompanharão os louvores do salmista. Muitos são os convidados para o banquete de Davi. Os versos 26 até o 31 referem-se ao grupo cada vez maior daqueles que vão adorar o nome do Senhor. Um grupo de pessoas que estão espalhados pelo mundo inteiro, de todas as condições sociais, que estarão presentes em todas as gerações. Nenhum salmo, nenhum outro salmo contém uma visão assim grandiosa de algo, de um escopo da multidão de adoradores que participam com muito prazer dos louvores a Deus, porque reconhecem que Deus merece pelos seus atos concretos de salvação. Então ele diz, por todos os tempos, no presente ou no futuro, em todas as ocasiões, nós vamos encontrar
adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas aí, eu preparando esta palavra, eu pensei nessa igreja, eu pensei na nossa escola de música. Diante disso, a gente pode fazer também uma avaliação da nossa condição espiritual. E aí, eu fiquei pensando, como é que eu me encaixaria aqui neste salmo? Quando estou aflito, preocupado, sentindo-me abandonado, como é que você fica? Como é que eu fico quando estou assim? Será que eu também, por um momento, vou me tornar como um descrente, um incrédulo? Vou num canto para chorar? Vou ficar aborrecido, irado? Com autocomiseração, com dó de si mesmo? Desejando voltar lá à barriga da mamãe? Né? Então, tem gente que começa a desejar até a morte, quando passa por lutas tremendas. Tem gente que procura fazer uma barganha com Deus. Se eu sair dessa, eu vou ser fiel a ti, todo vapor. Daqui a pouco, passa e ele esquece de prometer, de cumprir o que prometeu. Isso é um perigo. Então, mas, a despeito de uma situação, de um beco sem saída, de um caminho, sabe, aquele vale escuro, árido, tenha certeza, quem está passando por isso, Deus vai te tirar de lá e vai te socorrer. Agora, faz toda a diferença quando a gente também se lembra que Jesus passou pelos sofrimentos mais cruéis desse mundo. Jesus mesmo declarou o seguinte: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende, ele disse, eu venci o mundo. Olha, que maravilha. E aqui então a gente vai encontrar essa oscilação, essa dualidade entre fé e descrença ou desespero. Mas se a fé de alguém mais 10 é o teto, ou o desespero, o chão, menos 10, a gente precisa saber onde que a gente se encontra espiritualmente. Hoje, como está o seu nível de fé? Está equilibrado? Nota 5? Mais 10? Ou está negativo? A gente precisa fazer a avaliação da nossa vida. Se você fizer uma retrospectiva dos momentos que você passou na vida, de lutas cruéis, desespero, em tempos passados, isso pode nos ajudar, nos socorrer no presente, pode nos fazer mais humildes e ao mesmo tempo mais esperançosos, porque todos nós passamos por momentos de dificuldade na vida, mas a gente venceu, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém, irmãos? A gente precisa saber que judeus, gentios, pessoas de todo o tempo, do passado e do futuro, são todos convidados ao banquete que Jesus deixou para nós. Podemos também sair por aí convidando as pessoas para essa festa, para esse banquete que Jesus nos deixou. O autor de Hebreus, ele cita no versículo 22, que Jesus não se envergonhou de chamá-los de irmãos. Versículo 22 do Salmo,
Hebreus 2, 11 e 12. Jesus diz: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E aí a gente pode ter a grande satisfação de dizer que Jesus, quando ele passou pelo estigma da morte na cruz do Calvário, ele nos deu a condição de sermos irmãos, filhos de Deus. Esse é um tipo de relacionamento que nos deve deixar bem felizes. Os filhos do Pai são dados ao Filho como irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Que Deus nos abençoe, faça compreender este fato, que como seres humanos, a gente pode passar por tribulações, por luta, mas jamais devemos nos esquecer que Deus vai trazer a vitória e nós vamos ser, como a palavra diz, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Gostaria de orar por você, fica de pé nesse momento. Aqueles que estão em casa também, seja grato, porque temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Pai Celestial, nós somos gratos, Senhor, porque aqui temos um salmo tão significante, tão importante, de alguém que também era como somos nós, sujeito às lutas e tribulações, e deixou para nós bem claro que os momentos mais difíceis de sua vida, ele pôde passar e depois se tornar um grande adorador. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nos faça compreender que bom, que maravilhoso é colocar nossa vida inteiramente aos teus cuidados, porque o Senhor jamais vai decepcionar alguém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.